Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Fé em Letras. É um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente vai mergulhar nos diários de C.S. Lewis. Nossa, que legal! Sabe aquele período entre 1922 e 1927, Ah, sim, que está coberto no livro Todo o Meu Caminho Diante de Mim. exatamente. É nesse período que a gente vai se aventurar hoje. É como se a gente pudesse entrar na mente do Lewis antes dele se tornar esse grande autor que a gente conhece, né? É como ter um mapa da mente dele. Imagina só. Vamos acompanhar as lutas, as vitórias, as decepções na carreira, a evolução da fé e até dar uma espiadinha no processo criativo dele. Oh, uau! E tudo isso ambientado no contexto histórico do pós-Primeira Guerra Mundial e da greve geral de 1926. É muita coisa interessante pra gente explorar. É demais. E antes da gente começar, aquele recadinho básico. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com os amigos. Isso ajuda muito a gente. E não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros para os próximos mergulhos literários, ok? Adoramos as sugestões de vocês. Agora sim, vamos começar. Abrindo o diário de 1922, a gente já se depara com um momento bem pessoal. Em 29 de abril, o Lewis registra a decepção da irmã dele, a Maureen. Ah, sim, com o sonho que foi interrompido. É um sonho musical. A professora de música dela, a senhorita Whitty, disse que a culpa era da educação musical que ela tinha recebido. Ai, triste. E o que me chamou a atenção foi que o Lewis conecta essa experiência com a própria decepção dele com o Comitê Guedes, Ah, entendi. que o impediu de entrar para o serviço público. Faz sentido. Ele compara a dor da Maureen com a dele e até transcreve a fala da senhorita Whitty. O que ela diz? Ela detona tocar impreciso e emocional de sala de estar. Nossa, É como se, através do desabafo da senhorita Whitty, o Lewis estivesse criticando o sistema educacional da época, né? que não valorizava a técnica e o rigor musical. É isso aí. E esse episódio, para mim, revela a sensibilidade do Lewis. Ele se coloca no lugar da irmã e sente a dor dela como se fosse a própria. É verdade, uma empatia que a gente vê em vários momentos dos diários. Principalmente quando ele fala da Day. A famosa Minto. Em 2 de julho do mesmo ano, o Lewis está enfrentando um dilema profissional. Ele está dividido sobre aceitar ou não um emprego na Universidade de Reading. Decisão difícil, né? E ele demonstra tanta incerteza, dificuldade em saber o que ele realmente quer. E ainda fica preocupado em não influenciar a opinião da Day. É muita pressão. E ele ainda comenta que ela se esforçava para não interferir na decisão dele. Imagina só. Nossa, devia ser ainda mais difícil pra ele. Totalmente. Você acha que esse padrão de indecisão aparece em outros momentos da vida dele? Ah, com certeza. A gente vê essa dificuldade em equilibrar as próprias ambições com o senso de dever e as necessidades dos outros em várias fases da vida do Lewis. Interessante. É como se ele estivesse sempre buscando um ponto de equilíbrio entre o que ele queria e o que esperavam dele. É uma luta interna constante. E falando em lutas, me conta mais sobre o círculo de amigos dele. Ah, os amigos. Ele tinha uns amigos bem peculiares, né? Cada um com suas excentricidades. Em 16 de maio, ele menciona um colega intrigante, a quem ele chama de o ladrão, O ladrão? que é apelido, né? É apelido curioso. E esse ladrão oferece ao Lewis uma oportunidade incrível. Conta tudo. Uma bolsa de estudos na Cornell University, nos Estados Unidos. Nossa. O Lewis dos Estados Unidos, imagina. Né? Mas e aí? Ele foi? Infelizmente, não. As condições financeiras não permitiram. Ah, que pena. A bolsa cobria só as despesas do ano letivo sem incluir as passagens. Entendi. Naquela época, viajar para outro continente não era fácil. Era uma fortuna. Mas, mesmo sem ir para os Estados Unidos, ele conheceu figuras importantes da cultura britânica, né? Sim. Em 24 de julho, ele descreve um encontro com o compositor Vaughan Williams. Apresentado a ele pelo amigo Baker. Isso. E a descrição que ele faz do Vaughan Williams é impagável. É mesmo? Ele descreve como um homem chestertoniano, tanto na figura como nos hábitos. Adoro essa descrição. E tem mais, ele conta que o Vaughan Williams comia biscoitos enquanto compunha. Não acredito. Que figura? E ainda disse que apenas 10% do processo de composição é criação de fato. Os outros 90% são trabalho duro e preparação. Caramba. De abrir a mente, né? A gente pensa que é só sentar e esperar a inspiração, mas não é bem assim. Tem muito suor envolvido. E, por falar em inspiração, me conta mais sobre o processo criativo do Lewis. Ele já estava trabalhando em Dahmer nessa época. Já sim. E ele estava bem empolgado com o poema. Legal. Em 26 de setembro, ele descreve estar tão envolvido com o que tinha escrito que se sentiu insolente e chegou a dizer: "Isso é a voz de um deus." Que momento. Dá para sentir a paixão dele pela escrita. Total. E essa paixão se manifestava de formas bem engraçadas. Como assim?
Tipo, no dia 29 de setembro, ele conta que estava tão absorto escrevendo que acabou se sujando de comida. Sério, que engraçado. Imagina a cena, o Lewis todo lambuzado, alheio ao mundo. Completamente imerso no universo criativo dele. E não era só a poesia que o fascinava. Ah, não. No dia 2 de outubro, ele menciona ter ido à Flauta Mágica. Ah, sim. E, considerado a história como um bom ponto de partida para um grande poema, ele até escreve: a oposição entre Sarastro e a rainha e o encontro na menina produzem um bom mito. Ele via potencial em tudo. Parece que ele via nas grandes narrativas um potencial imenso para a criação. E falando de outras áreas do conhecimento, ele já demonstrava interesse por religião nessa época. Sim. Ele estava lendo Variedades de Experiência Religiosa do William James em 10 de junho. Legal. É uma obra super importante para entender a psicologia da religião. E ele sempre em busca de respostas para as grandes questões da vida. Mergulhando em temas complexos. E tem mais. Ele demonstrava curiosidade pela psicanálise, É mesmo? principalmente através das conversas com o Doc, o Dr. Askins. O Doc, quem era ele? Era cunhado dele. Ah, entendi. E como era a relação deles? A gente pode perceber pelas anotações no diário que era, digamos, complicada. Interessante. Você acha que essas conversas influenciaram de alguma forma o pensamento dele sobre religião? Talvez sim. Mas, para a gente saber mais sobre isso, vamos ter que continuar explorando os diários. Verdade. E é isso que a gente vai fazer na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados, porque ainda tem muita coisa interessante pela frente. Lembrando um pouco onde a gente parou, a gente estava falando da relação do Lewis com o Doc, Dr. Askins. Sim, verdade. Parecia que era uma relação bem complexa, né? É, sem dúvida. Em 1923, no dia 6 de março, ele registra no diário o alívio que sentia ao se afastar do Doc e que estava passando por um colapso mental. Nossa, que difícil. Ele descreve o Doc como um pobre infeliz e confessa que não queria tê-lo a menos de 20 quilômetros de distância. Caramba, que forte, né? Me parece que ele, por mais que se compadecesse do sofrimento do Doc, não conseguia lidar com a intensidade da situação. É, pode ser. E sabe o que é mais interessante? O Doc era fascinado por espiritismo, psicanálise, essas práticas meio místicas, sabe? Sei. E o Lewis rejeitava totalmente isso. É mesmo? Mas por quê? No dia 16 de março, ele escreve que detesta tudo que é místico, anormal e histérico. Então, talvez a experiência com o Doc, que estava mergulhado nessas áreas, tenha contribuído para essa versão. Faz sentido. É como se ele buscasse algo mais sólido, mais racional. É uma base firme. E se a gente for pensar, essa busca por uma base sólida se reflete na fé cristã que ele abraçaria mais tarde. Totalmente. A fé cristã, com seus pilares na razão, na tradição, na revelação, se contrapõe a esse misticismo que o Lewis tanto rejeitava. É como se ele estivesse buscando uma verdade que não fosse baseada em experiências subjetivas ou emoções muito intensas. Uma verdade que pudesse ser comprovada, testada, analisada. E essa busca por uma fé racional se intensifica nos anos seguintes, né? Culminando na conversão do Lewis ao cristianismo. Exatamente. Falando em anos seguintes, vamos voltar para 1926, o ano da greve geral na Inglaterra. Você tinha comentado que esse evento impactou muito a vida do Lewis. Sim, impactou. A greve geral paralisou o país, colocou em xeque a ordem social e política da época. E o Lewis, como um bom observador da realidade, registrou tudo num diário, as impressões dele sobre esse período. Ele apoiava a greve. Olha, não exatamente. Ele criticava a forma como o governo estava lidando com a situação. No dia 30 de abril, ele comenta sobre a precipitação do governo em decretar estado de emergência e o uso da Gazette, que era um jornal oficial, para fazer propaganda. Ou seja, ele já demonstrava um olhar crítico em relação ao poder e a forma como a informação era usada. Sim. Ele defendia um jornalismo mais imparcial que informasse a população de forma clara e objetiva. Ele não estava para brincadeira. No dia 2 de maio, ele critica o tom festivo da Gazette depois da decretação da greve. Festivo. Ele achou inadequado para a gravidade do momento. Parece que ele não levava desaforo para casa. Não mesmo. Ele não se calava diante das injustiças e da manipulação. E essa postura corajosa de defender a verdade, a justiça, isso permeia toda a obra dele. Com certeza. É incrível como a gente consegue traçar paralelos entre a vida pessoal do Lewis, os ideais dele, e a forma como ele se posicionava diante dos acontecimentos da época. Tudo parece estar conectado, né? Totalmente. E essa coerência entre o que ele pensava, escrevia e vivia é uma das coisas que o torna uma figura tão inspiradora. Mas por hoje, acho que ele pode parar por aqui. Na próxima parte, a gente mergulha na fase final dos diários, explorando as reflexões e experiências que levaram à conversão do Lewis ao cristianismo. Que legal. Então fiquem ligados, porque a jornada continua. Chegamos na última parte do nosso mergulho nos diários do C.S. Lewis e a gente chega num ponto crucial, a jornada que o leva à conversão ao cristianismo. É fascinante acompanhar como as peças do quebra-cabeça se encaixam.
As leituras, as reflexões, as experiências, tudo convergindo para essa transformação. É como se a gente estivesse acompanhando a construção de um edifício tijolo por tijolo. E agora a gente está chegando no topo com a vista mais ampla e inspiradora. Exatamente. E nesse processo de construção, a relação do Lewis com o Doc tem um papel fundamental. Lembra que a gente falou da versão dele ao misticismo? Sim, lembro. Ah, E da dificuldade em lidar com o colapso mental do Doc. pois é, em 1924, o Lewis se depara com outra situação envolvendo o Doc. E essa situação o deixa profundamente perturbado. O que aconteceu? Ele descobre que o Doc está consultando médiums, se envolvendo com práticas espíritas. Nossa. E o Lewis se sente traído, enganado. Afinal, ele confiava no Doc como médico, como amigo. Imagina a decepção. É como se a base da confiança entre eles tivesse sido abalada. Totalmente. O Lewis se sente vulnerável, exposto. Ele questiona a sanidade do Doc, questiona a validade da psicanálise. É como se o sistema de crenças dele estivesse ruindo. E como ele lida com essa crise? Ele busca refúgio na razão, na lógica. Ele se apega à filosofia, à literatura, busca uma verdade que não seja baseada em experiências subjetivas ou emoções instáveis. Uma âncora em meio à tempestade. Exatamente. E é nesse momento de fragilidade de busca que a fé cristã começa a se apresentar como uma possibilidade real para o Lewis. Interessante. Mas como ele chega a essa conclusão? Qual o caminho que o leva do ceticismo à fé? Ele continua lendo, estudando, dialogando com amigos que já eram cristãos. Ele se depara com argumentos racionais que desafiam as convicções dele e, aos poucos, as barreiras vão se rompendo. A semente da fé encontrando solo fértil. E essa semente começa a germinar em 1926, o ano da greve geral. O Lewis, em meio ao caos e à incerteza, se vê confrontado com a necessidade de encontrar um sentido para a vida. Uma base sólida para sua moral, para os seus valores. E a fé cristã se apresenta como essa base. Sim. Ele percebe que o cristianismo oferece respostas para as inquietações dele. Que a fé não é um salto no escuro, mas sim um caminho iluminado pela razão, pela revelação. Uma jornada e tanto, né? É fascinante observar como cada passo, cada experiência contribuiu para a conversão do Lewis. E essa conversão não foi um evento repentino, foi um processo gradual de amadurecimento, de busca, de questionamento. É como se ele estivesse subindo uma montanha, passo a passo, até alcançar o topo e contemplar a vista mais deslumbrante. E que vista! A fé cristã transformou a vida do Lewis e impactou o mundo através das obras dele. Com certeza. E os diários nos permitem acompanhar de perto essa transformação, essa jornada de um cético em busca da verdade, que encontra em Cristo a resposta para suas inquietações. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho nos diários de C.S. Lewis. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada tanto quanto a gente. E lembrem-se, este é só um pequeno vislumbre da riqueza e profundidade dos escritos do Lewis. Convidamos vocês a continuar explorando as obras dele e se aprofundar nesse universo tão fascinante. Até a próxima!